Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast aqui no Grupo Marca. Hoje estamos recebendo o ex-deputado federal Rodrigo Coelho, que já foi vereador, já foi vice-prefeito e que, acho, está querendo voltar para Brasília. Tudo bem? Seja bem-vindo. Grande Enio, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, parabéns, né, pelo seu trabalho com jornalista, né, jornalismo independente, sério, correto e pelo Grupo Marca também, né, um grande empreendimento aí, e é um prazer enorme estar aqui. Ô, Rodrigo Coelho, como vereador, você já se destacou muito na época. Depois você foi secretário de Cultura na gestão Udo Deller, do Udo Deller. primeiro mandato. Né? Posteriormente, vereador e, em seguida, deputado federal. É isso? Errei a cronologia? Não, né? É isso aí. Que diferença que você vê, por exemplo, no parlamento municipal, uma cidade como Joinville, que é a maior de Santa Catarina, onde você teve experiência, e Brasília? O que que o que que tem em comum e o que que tem de completamente diferente nessas duas casas aí? Perfeito, e importante essa observação, hein? Tem muita coisa em comum, né, o processo legislativo, né, e tem muita diferença, porque aqui nós éramos em 19 vereadores, todos da cidade, um foco único. Chega em Brasília, são 503 deputados de todas as origens, né, de todos os estados da federação, pessoa que fez 30, 40 mil votos e quem fez 1 milhão, todos estão sentados lá, e muitos interesses são envolvidos, né, a questão do STF, que está invadindo bastante as suas atribuições, tem a questão do executivo, né, e a questão do legislativo que se fortaleceu muito nos últimos anos, em especial com as emendas parlamentares, né. Mas um detalhe importante, eu cheguei lá em 2019, né, a eleição foi em 2018, e na época teve o PSL, né, antes do PSL, quando se elegeu o presidente Bolsonaro, e se elegeram muitos deputados naquela onda. Na onda Bolsonaro, né? Lá no Bolsonaro. Mas o que aconteceu? Tinha alguns que se elegeram e nunca tinham sido políticos, nunca tinham tido uma atividade parlamentar, e chegaram naquele espírito da rede social, né, da lacração e tal. Quando eles chegaram lá em Brasília, porque o que a gente vê na TV, lá aquela imagem do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, em especial, que vai ser votada uma matéria, é porque aquilo lá já foi mastigado, já foi tudo conversado, acertado. Quando chegou lá, o pessoal mais ou menos sabe o que que deve acontecer. Já sabe. É difícil ter uma surpresa ali. Raramente. Nesses 4 anos lá teve outra que foi votação apertada, outra surpresa. Porque a reunião de líderes, na época tinha 30 partidos com assento no Congresso Nacional, inclusive partidos com apenas um deputado, né, no Congresso Nacional. E aconteceu o que lá? A reunião de líderes se definia tudo, e as comissões, né, em especial a CCJ, que é a comissão onde tudo acontece. Perfeito. Os parlamentares chegavam lá, esses novos, e achavam que sentava lá na comissão, e tinha lá 50 parlamentares, levantava a mão, falar e pronto. Não é assim. Tem todo um regimento a ser cumprido. É mesmo? Se for novato, então é... Não, e assim, tem que se inscrever, tem que aguardar ter tempo de fala. Tu, como líder, claro, às vezes pode falar, né, retrucar alguma matéria, se tu é relator de algum projeto que está em andamento, se tu é o autor da proposta também. Só que eles achavam que podiam chegar lá, assim, ganhar na gritaria, na porrada, como se fala, né? Mas não é bem assim. Então, e a gente via a diferença de quem tinha sido vereador, né, ou pelo menos tido uma experiência na política, como deputado estadual ou prefeito, e os que tinham sido novatos. Até a pessoa aprender, até a pessoa saber como funciona o negócio, já passou 3 anos. Que é o chamado rito ali da casa, né? É o rito, tem um regimento, né? Uhum. Tanto que e a formação em Direito me ajudou bastante, até inclusive na Câmara de Vereadores também, porque no poder público tudo é muito, muito lento, tudo é muito burocrático, tudo tem uma regra a ser cumprida. Não é assim, né? Isso gera processos, gera complicações, né? Então a experiência foi muito bacana de ter sido vereador, é a campanha mais difícil que existe. Eu valorizo muito o trabalho do vereador, né? E é o vereador que vai em Brasília muitas vezes, ou aqui na região nosso em contato, para buscar os recursos da sua região, da sua comunidade. Eu quero falar justamente sobre isso. Enquanto isso, o Gustavo liga o ar-condicionado, está quente aqui. Na última eleição, bateu na trave, na reeleição para você. Nós tivemos em Joinville apenas o Zé Trovão, né, eleito. É muito pouco para o número de eleitores que tem em Joinville. Na sua avaliação, isso tem relação com a falta de articulação política
Ou o pessoal aqui até se articula bem, mas tem gente mais esperta em outras regiões do estado? Porque tem tudo a ver com isso na hora da definição do número de candidatos eleitos por cada região, né? Foi um somatório de fatos, Enio. Em 2022, deve estar lembrado, o presidente Bolsonaro encerrou a campanha aqui em Joinville, no primeiro turno. No último dia, a última atividade dele... Trouxe o candidato, então candidato a governador Jorginho Melo, né? Foi uma comoção na cidade. O então candidato Jorge Seife, né? Também. O Luciano Hang, da Van, estava envolvido naquela campanha. Então o Bolsonaro encerrou a campanha aqui, de 22, tem mais de 5 mil municípios no Brasil, encerrou em Joinville. A cidade parou naquele sábado. E o que aconteceu? Mais de 100 mil votos foram para candidatos de fora. O pessoal acabou votando 22. Vou dar um exemplo. Minha amiga, Carol Detoni, competente deputado oeste, fez mais de 11 mil votos aqui. Que ninguém sabia quem era até aquela altura. Exatamente. Em Joinville, obviamente que na região dela o pessoal conhecia. Fazer 1.000 votos faz parte, 2.000, 3.000, né? Mas fazer 11 mil votos, ela mesmo falou que, para mim, né, confessou, Rodrigo, não esperava isso aí, não tinha gente trabalhando para mim, eu tinha um trabalho de rede social, ia ter um outro voto ideológico, mas não tanto. Júlia Zanato, de Criciúma, fez 7 mil votos aqui. Campanholo, estadual, fez 20 mil votos. 20 mil votos, né, gente? É muito voto de uma candidata de outra região, né? De outra região. E a gente não está nem aqui discutindo a capacidade dela, é só uma questão matemática. Nada disso, tanto que eu particularmente defendo o voto distrital, para distorcer essas anomalias aí do processo eleitoral. Divide o estado nosso, por exemplo, em 4, 5 regiões. E cada um tem direito, nossa região aqui, a 4 estaduais e a 3 federais, vou dar um exemplo. Pronto, resolvido. E a campanha fica mais curta, aproxima mais o eleitor do deputado, estadual e federal. Tu não precisa ficar mandando recursos para o estado todo, porque apesar da quantidade imensa de emendas que o deputado tem, tanto estadual quanto federal, ele não é o suficiente para dar atenção para todos os 295 municípios do estado. E você foca mais na sua região. Mas enquanto isso não é aprovado, que eu penso que vai ser na próxima legislatura, as entidades agora iniciaram uma campanha, né? Cada voto conta. Numa primeira etapa, foi para o jovem fazer o título, o jovem até 16 anos, que, né, faz o dia da eleição, isso já passou. Quer dizer, encorajar o jovem a participar do processo. Exatamente. Então, isso já passou, 6 de maio, isso não tem mais como voltar atrás, passou, não tem mais o que fazer, mas especialmente as pessoas regularizaram o título de eleitor. Que além de 100 mil votos para candidatos de fora, teve 102 mil votos, branco, nulo e abstenção. 100 mil votos, você que tem experiência com eleições, a gente está falando da possibilidade de eleger quantos estaduais, por exemplo? 3 estaduais e 2 federais. Quer dizer, são 5 parlamentares que a região de Joinville eu digo região de Joinville porque, por exemplo, Araquari, Barra do Sul, Garuva, Itapuá não tem condições de eleger um candidato somente com a cidade deles, mas a região aqui tem. Então é uma perda enorme para a região. Enorme, né? E assim, esses números que eu falei, de 100 mil votos, branco, nulo e abstenção, e 100 mil votos para fora, foi só de Joinville. Eu não estou falando de Araquari, não estou falando de Itapuá. Esse número deve crescer mais ainda. Muito mais. Por exemplo, meu caso, eu fiz 57 mil votos ao total, 35 em Joinville, mais votado da cidade. Fiz mais que parlamentar que foi eleito, mas não foi eleito por causa da questão partidária, do quociente partidário. Eu estava no Podemos. Agora voltei para o MDB. Então só depende... Se eu tivesse o MDB na última, eu estaria eleito. Só depende da nossa votação. O Darcy também perdeu a reeleição. Acho que ele perdeu por 1.500 votos, 2.000 votos. O Coronel Armando, aí em 3, eu, Darcy e o Coronel Armando. O Coronel Armando também perdeu por 1.000 e poucos votos. Quer dizer, Joinville deixou de ter 3 federais, 4 federais, 4, por causa de pouquíssimos votos, na verdade. Pouquíssimos. E me lembro que em 2018, né, na eleição, o deputado Guide, do sul do estado, ele foi eleito pelo PSD por 1 voto na legenda, na coligação. Senão o PSD faria só 1 e o PT faria 2. Na época tinha feito só o Pedro Kizar. Na legenda, não é? Na legenda, no estado todo, 5 milhões de pessoas. Então vê só, como o voto é importante. Eu vou votar, tá chovendo, deu sol pra praia, né? Vote. Rodrigo Coelho, me diga uma coisa, eu tenho a impressão que antes dessa onda Bolsonaro, que iniciou em 18, o pessoal estava meio desacreditado com política, havia uma desmotivação, pelo menos a impressão que eu tenho, me corrija se tu tiver uma impressão diferente. E me parece que, pelo menos, essa onda Bolsonaro trouxe assim, um envolvimento maior das pessoas. Por outro lado, junto com esse envolvimento maior, vem essa polarização extremista, tanto da esquerda como da direita, né?
Isso é uma coisa que te preocupa ou tu se relaciona bem com essa coisa desses extremos que a gente está vendo aí? E se você concorda que, de repente, o Bolsonaro trouxe essa motivação para o pessoal participar de volta à política? Não, sem dúvida que Bolsonaro trouxe, em especial o resgate do orgulho de ser brasileiro, o resgate do patriotismo, valores da família também, é, uma fé cristã, valores cristãos, isso aí trouxe, sem dúvida alguma. E não ele, tá? Mas algumas pessoas no entorno dele, né, em especial, depois, no final do governo, ele foi ver que tinha feito esses excessos, que pediu desculpa em alguns momentos, que ele se excedeu nas palavras, tinha um pavio curto, né, um cara muito explosivo, né? Ele tinha um relacionamento, às vezes, que não agradava certas alas, porque política é diálogo, política não é... Uma coisa é a campanha, onde, né, os lados se opõem, brigam, mas pô, e Luiz Henrique falava muito bem isso, né? Lá atrás, de 20 e poucos anos atrás. Acabou a eleição, enrola-se as bandeiras partidárias, tua bandeira passa a ser do teu município, do teu estado, do Brasil. Nós estamos no mesmo barco. Acabou a eleição, deu. Né? E temos que admitir o resultado, né? Até que foi prova e contrário, não teve fraude. Então não pode ficar alimentando uma discussão dessa. E daí, o outro erro que ele cometeu, né, foi ter escolhido como vice um cara que era do Exército. Tudo bem, legal, baita cara. Só que o voto do Exército, o Bolsonaro já tinha. Não precisava daquele reforço para garantir aquele voto. Colocar, por exemplo, deputada, senadora Tereza Cristina, que tinha um perfil, pegava um voto que não tivesse, ou alguém de São Paulo, porque na capital São Paulo, o Lula ganhou, e foi essa diferença que fez o voto. Enfim, foi um somatório de erros. E aconteceu, né, se for pegar uma história recente, né, engraçado isso, em Santa Catarina, inclusive, quem representava o voto anti-PT até 2018 era o PSDB. Aqui em Santa Catarina sempre ganhou o Alckmin, o Serra, o Aécio. Aliás, era uma rivalidade enorme. PSDB e PT, né? Nossa, nacionalmente, né? O Fernando Henrique e Lula foram embates lá, ferrenhos. Não é difícil resgatar falas do Alckmin criticando duramente o Lula, né? São várias que estão disponíveis. Quem quiser fazer uma pesquisa na internet vai achar facilmente. Exatamente. Só que a social-democracia, o PSDB, ele saiu do MDB, do pessoal mais à esquerda do MDB. Só que na época... Né, o PSDB é uma dissidência do MDB. E é o pessoal mais à esquerda do MDB. Isso eu não sabia. Eu pensava que eles eram meio que parecidos. Não, era o Mário Covas, Teotônio Vilela, Fernando Henrique Cardoso, aqui em Joinville, né, teve o Gaspar, teve outras pessoas, no estado foi Paulo Boy, mas é o pessoal que era mais à esquerda do MDB. Chamado autêntico, diziam, né? Enfim, fundaram o PSDB. Porque o MDB, quando ele começou, e eu estou falando lá no movimento democrata, ele era realmente um pouco mais à esquerda em relação à direita, que era o governo, né, pró-governo, mas longe de ser uma esquerda. Né? Isso é importante destacar. E agora, né, comemoramos esse mês os 60 anos do MDB. Eu nasci, meu pai já era vereador do MDB. Coelho Neto, que foi deputado estadual. Estadual também. E qual que é o detalhe interessante disso aí? Na época, em 66, foi criado no Brasil, através de um ato do governo, né, militar na época, de que só poderia ter 2 partidos no país. Tinha PTB, tinha PSD, tinha UDN antigamente, vários partidos. Só podia ter 2. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, que é o pessoal ligado ao governo, hoje PDS, PP, né, e o MDB. Que daí uniu quem? Uniu o pessoal do PTB, PTB em Joinville, quem era? Pedro Ivo Campos era PTB. O sogro dele, o Rodrigo Lobo, foi senador pelo PTB. Uniu o pessoal que era mais trabalhista, ligado a Getúlio Vargas, né, que depois surgiu o PDT, e tinha o pessoal do Partidão, Partido Comunista, o pessoal mais à esquerda, mais revolucionários. Todos foram o MDB acolheu todo esse pessoal. E claro que cada um acabou influenciando um pouco ali na hora de estruturar o partido, né? Exatamente. Em 82, quando veio, né, a transição do regime militar para a democracia, direta já, surgiram os outros partidos, PDT, PT e assim por diante, foi indo. O MDB hoje é um partido de centro, é um partido moderado, é do diálogo, da conversa. Tem pessoas mais à esquerda no partido? Tem. Tem pessoas mais à direita? Tem. Inclusive mais bolsonaristas que muitos do PL. Isso já é uma demonstração de tolerância, né? Tolerância. E a política é isso. Na nossa casa é assim. Né? Às vezes você tem uma posição, teu filho tem outra, a tua esposa tem outra, e teu pai é natural. Isso é. A vida é assim. E eu não coloco a mão no fogo por nenhum partido, tá? Eu estou no MDB muito feliz, muito contente. O partido tem uma história fantástica, Luiz Henrique da Silveira em especial.
Mas todos têm os seus problemas, todos têm os seus defeitos. Mas daí o que aconteceu nesse período de 2018 para cá, em especial nos últimos 4 anos? Se acentuou muito essa questão da polarização. De que é o seguinte, nós prestamos, você não presta, esse negócio de ficar apontando o dedo, sabe, xingando, ofendendo a pessoa. Eu penso que isso não é saudável para o país, não fez bem. Gritaria, berro, lacração, brigas que a gente viu muito no Congresso, isso não constrói pontes, não constrói escolas, não faz pavimentação, pelo contrário. Isso na política, na época, antes de entrar no mandato, eu tive uma chance de fazer um treinamento, né, dos novos parlamentares, e foi lá o Nelson Jobim, foi ministro do STF, ministro da Justiça, foi senador, deputado, muito amigo do Luiz Henrique. Ele falou o seguinte, se puder dar um conselho para vocês, novos parlamentares aí, você não tem como escolher o teu interlocutor. O que ele quer dizer com isso? No Congresso Nacional, que eu falei, tem gente do Brasil todo, 513 parlamentares, de todos os partidos e todos os perfis. Para aprovar muitas vezes um projeto de lei teu, ou uma proposta bacana, tu ceder aqui, né? Tu vai ter que conversar com todo mundo. Senão tu passa 4 anos lá, ou 8 ou 12, como tem alguns lá, não conseguiu aprovar um projeto. E certamente tem contrapartida política. Política aí. No sentido de que a pessoa, eu vou te apoiar, mas eu preciso de ajuda nesse nosso projeto aqui. Isso deve acontecer com frequência, né? Isso é a política, e republicano, não é nada escondido, tá? Uhum. Tem esse meu projeto aqui, que eu acho importante para a minha região aqui. Vou dar um exemplo. E foi emblemático isso. Na época, o governo Bolsonaro, através, né, não dele, mas dos seus ministros, queriam acabar com o carvão em Criciúma, né, a atividade da fundação... Mineração. Mineração, e Jorge Lacerda lá, que faz energia e tal, né, com carvão, sem ter uma transição, ele queria acabar agora, em 2030 ia acabar, né, são 6 mil empregos, a economia de muitos municípios do sul do estado. Só que eles não conhecem a realidade aqui, e não sabem que hoje a mineração não é aquela de 40 anos atrás, que o mineiro com 15 anos de contribuição se aposentava e que morria com 45 anos com pneumoconiose. Não é mais assim, mudou, melhorou muito. Só que isso que ia acabar. Tem que fazer uma transição energética, agora é eólica, agora é carro elétrico, não sei o quê. Mas não é assim no canetaço que você resolve uma situação. Tem que conhecer a realidade de cada lugar, né? De cada lugar. E a gente conseguiu, na época, e cada parlamentar ficou responsável por falar com o seu partido. Na época eu estava no PSB, falei com o pessoal do PSB, e nem sabiam, nem tinham noção. Cada um foi falar com o seu partido e conseguiu convencer o pessoal. É o seguinte, vamos votar aqui no Congresso para derrubar isso aí. E foi feito um trabalho muito bacana e conseguimos convencer uma pauta de Santa Catarina, por exemplo. Então isso foi um exemplo que o diálogo, inclusive pessoas do PT votaram a favor nosso. Deixou a bandeira partidária e tem que resolver essa situação. Quer dizer, o diálogo ainda prevalece se a pessoa tiver habilidade para conversar com as pessoas certas. Isso, a política, na verdade, porque a guerra né, quando não se resolve na política, no diálogo, na conversa, na diplomacia, ele vai para a guerra. Então a política é essa etapa anterior. A gente está vendo guerras pelo mundo aí. Isso não é legal, entendeu? Não é legal. E essa guerra ideológica, eu vejo que afastou muitas pessoas, né? E muitos se elegeram nessa onda sem preparo nenhum, né? Não preciso aqui citar nomes, mas é só olhar. Eu queria te perguntar uma coisa. Outro dia eu estava vendo um problema que houve. Eu não me lembro o nome da cidade. Uma cidade, ou é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, mas eu não vou arriscar porque eu não lembro mesmo. Mas eu vi um vereador, ele estava com dificuldade para ler a análise que ele fez em relação numa comissão, como é que chama? Ele tem que entregar um relatório, né? Parecer. Um parecer, essa é a palavra. E ele tinha dificuldade para ler. Então eu quero acreditar que, a menos que ele seja um excelente escritor e tenha dificuldade para ler, alguém fez aquilo lá para ele. Ele não soube explicar. Um outro vereador fez alguns questionamentos pontualmente em relação ao que ele estava tentando ler e ele teve dificuldade. Eu sei que a democracia, todo mundo tem direito de se candidatar, seja qual for a escolaridade que a pessoa tiver, mas eu acho que está na hora de se pensar em exigir um mínimo de capacidade intelectual. Mas aí é preconceito. Não sei, eu acho que não. Você quer ser vereador? Então dá uma estudada, faz alguma coisa, né? Vai evoluir intelectualmente, sei lá como é que... O que tu pensa a respeito disso? Porque a gente vê figuras, e não é só em câmaras de vereadores, tá? A gente vê prefeitos, deputados que a gente percebe que são bem limitados, que acabam virando massa de manobra. Isso é uma discussão, claro que não é tão simples, né? Mas eu tenho a minha posição. Para você ser jornalista, um bom jornalista, tu tem que estudar, tem que fazer uma formação, além de ter valores éticos, morais, né? Inabaláveis.
né? Tu não pode ser um cara muito suscetível a... Não, a política é prato cheio para quem é mal intencionado, para quem não tem educação, né? Não tem índole. A política é prato cheio e tem muita gente que se enriquece, inclusive, no parlamento e faz rolo, né? Negociatas. Negociatas. Para ser padre, para ser pastor, tu tem que estudar, para ser um médico, enfermeiro. Hoje na vida não existe mais nada que tu não tenha que se aperfeiçoar, mudou tudo. Por que na política não é assim? É democrática, é legal, a política é o retrato, o Congresso é o retrato da população. Muitos fazem um voto em protesto num Tiririca, por exemplo, no Alexandre Frota da vida, esse tipo de candidato que se elege assim na brincadeira. Mas assim, tu vai dar, né, a chave da tua casa ou do teu carro, ou mesmo de alguém fazer uma cirurgia em ti, alguém que tu não tenha confiança para dirigir, para confiar. E assim, a votação que acontece em Brasília, e aqui em Joinville também, na Câmara de Vereadores, ou em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, não são assuntos simples. Eu não digo que a pessoa tem que ser formada em gestão pública ou em direito, não é isso, mas ela tem que ter uma noção para evitar esse tipo de vexame, né, que a pessoa não sabe o que tá aprovando, e muitas vezes ela é um bom cabo eleitoral, é um bom líder comunitário, mas tem perfil para ser assessor, mas às vezes o vereador ele tem que ter um conhecimento mínimo básico. Se você chega lá e começa a pegar diária, que aconteceu agora recentemente aqui no município da região, caçaram o vereador, ou a pessoa renuncia, porque a pessoa não tem noção nenhuma do que é dinheiro público, né? E nenhum município hoje, tá, no estado, tem condições, vou asfaltar uma rua aqui de 2 km, tirar recurso próprio asfaltar, não tem recurso. O que o município arrecada hoje fica restrito a manter a máquina pública, a saúde, a educação, e tapar os buracos, fazer um pouquinho de esgoto, e ponto. E ponto. Por isso que o Zico falava e morreu, faleceu defendendo essa bandeira, que a reforma das reformas é a reforma do Pacto Federativo. Dinheiro tem que ficar no município. Mais Brasil e menos Brasília. Uhum. É inadmissível que a gente mande R$100 para Brasília e volte no máximo R$10. Você tem que ficar sempre com o piso na mão. Nosso estado é maravilhoso, fantástico. Não é de hoje, tá? Porque muitos dizem, Santa Catarina virou agora o estado. Parece que tudo foi resolvido agora, né? Igual aconteceu aqui recentemente também em Joinville, que como se Joinville tivesse sido fundado agora, né? Que o estado agora virou o estado mais seguro do país, o estado mais forte do agro. Não é assim. A história tem que... E isso é um negócio que é até como educação, né, da pessoa e como gratidão, que é uma das maiores virtudes de um ser humano. Tem que reconhecer quem já passou. O respeito à história. Não é porque a gente está lá hoje que... até porque muitas das obras que estão inaugurando, né, o Executivo Municipal e o Governo de Estado foram convênios contraídos atrás, empréstimos. O empréstimo, às vezes até a própria licitação. Licitação, porque a gente sabe que demora isso. Eu, por exemplo, mandamos 100 milhões de recursos aqui para Joinville e região. Eu tenho mais de 10 milhões de recursos ainda parado na prefeitura, porque isso faz 4 anos que... Vai fazer agora 4 anos que deixei o mandato. É que demora realmente, eu entendo. Talvez faltou empenho, outro caso aqui, mas eu quero crer que foi, né, o excesso de projetos, falta de servidores para se dedicar àquilo lá. Mas não dá para entender que as pessoas não têm essa consciência da importância de ter alguém que possa representar ela. Então, o apelo que eu faço aqui, né, aos teus ouvintes, né, a quem nos assiste, é o quê? Pesquisar antes de votar nas pessoas. Não ia assim naquela onda de votar no... Mas eu tenho muitos amigos, muitos mesmo, mais do que eu gostaria que fossem assim, que o ideológico prevalece em relação à eficiência do político, seja ele qual cargo ele ocupe. Isso é uma coisa que me preocupa, porque eu acho assim que o ideológico é bacana, eu respeito isso. Seja qual for a posição ideológica da pessoa, eu respeito. Mas eu acho que mais importante do que isso, que ela converta aquele mandato dela em alguma coisa útil para a comunidade. E muitas vezes a gente não vê isso, a gente só vê briga ideológica de alguns parlamentares, políticos de um modo geral. Eu não vejo problema com relação a isso. E cada um tem que ter, acho que, a sua postura, né? Mas não é assim, eu penso tal coisa, eu sou da direita, e tudo que vem de lá... Sou contra. Eu sou contra aí porque está errado, né? Como se só existisse o 880, né? O preto e branco. Só que nesses extremos aqui, 20% de cada lado, esses extremos. Aqui no meio tem mais de 50% de pessoas moderadas. Que é a maior parte das pessoas. Que é a maior parte. Tudo que eu falei, até 2018, quem representava a direita de Santa Catarina, o voto anti-PT, era o PSDB, que é a social-democracia, que é muito mais aliado. E o próprio PL
teve alinhado com o governo Dilma, com o PT e Lula também, né? O Zé Alencar, que era um grande cidadão, inclusive um grande empresário, muito amigo do ex-prefeito do Dele, né, na área de têxtil também, a Coteminas, em Minas Gerais, ele foi vice-presidente do Lula por 8 anos, no PR. Aqui o doutor Ingo Butz foi vice do Carlito por 4 anos, era do PR também. PR, mudou de nome, né? Então, não é, o mundo dá voltas, tá? Não é assim. Assim como ele também foi vice da Dilma e foi um equívoco da época do partido, tanto que depois teve o impeachment, o Temer assumiu. Todos os partidos já tiveram as suas inclinações aqui e lá. Então, a gente o próprio PP, né, o PDS, já teve alinhado ao PDT, ao PT em alguns locais. Então, o Ciro Nogueira, que é presidente do partido nacionalmente, já foi aliado do Lula, já foi aliado do Bolsonaro. Então, isso a gente tem que respeitar um pouco e votar, conhecer um pouco a índole do candidato. Ver se é uma pessoa ficha limpa. Isso é fácil hoje na internet. Coloca lá se o cara é um cara sério ou não é. Porque um cara que bate na mulher, um cara que tem histórico de fazer rolo na vida privada. Se ele chega na política, é um prato cheio, como eu falei, entendeu? Não dá pra entender. E segundo, votar em quem é daqui. Eu sou de direita, tudo bem, mas escolhe candidatos da direita que seja daqui de Joinville. Porque tu vai poder cobrar. E aqui o detalhe principal, Joinville perdeu, nos últimos 4 anos, quase R$1 bilhão. 1 bilhão? R$1 bilhão, quase R$1 bilhão em emendas parlamentares. Por não ter representante daqui. Exatamente. Porque eu confio que um deputado federal de Joinville e um deputado federal de Chapecó, um deputado estadual de Criciúma, ele vai ter um olhar estadual. Eu acho que todos têm. Eu não quero acreditar que deve ter, mas eu acho que a maior parte são pessoas corretas que entendem que ele é um representante estadual. Mas é óbvio, né, que se você não tem representantes de uma determinada região, as demandas da região vão ser esquecidas, porque não tem quem fale por essa região, né? Exatamente. Você se elege federal, você se torna um dos 16 federais do Estado. Na próxima vai aumentar para 20. Nós estamos defasados no número de federais. Isso dá atenção, obviamente. Mas tu canaliza, né, na hora do recurso, por exemplo, pauta para a tua região. Vou dar um exemplo. Tivemos uma discussão uma vez no Fórum Parlamentar Catarinense, eu sou muito moderado, né, do diálogo, mas tive uma discussão um pouco mais acalorada com um deputado da região de Tuporanga, que era o coordenador do fórum, e ele achava que a 470 era mais importante que a 280. Ele estava defendendo a região dele, e eu estava defendendo a nossa região. Não, tem que colocar como prioridade aqui, o pirão é pouco, se nós vamos para o voto, são 16 federais, mais 3 estaduais, vamos para o voto. Para mim, a 280 é mais importante. Tu não vivencia lá todo dia, pessoas morrendo, né? E não estava pronto o trecho de Jaraguá ainda, sem falar o trecho de Jaraguá, mas o nosso aqui em especial, de Joinville, né, Araquari a São Chico. E vamos pro voto. Mas se não tiver ninguém defendendo lá, agora. Já era. Esquece. Já era. Vou dar um exemplo hoje. A região de Criciúma, que é metade do tamanho de eleitores da região de Joinville. Hoje tem 5 parlamentares. 5 federais hoje. Federais, né? Federais, 5. Não é possível, né, que uma cidade como Criciúma, Criciúma só tem 1/3 da população, né? A região é a metade. Mas Criciúma é 1/3. 1/3. Eles têm 5 deputados federais, cara. É uma coisa para se pensar. Uma vez, Rodrigo Coelho, logo que o ex-prefeito Marco Tebaldi tinha sido eleito deputado federal, eu lembro de ter ido no gabinete dele, que ele tinha ali perto da rodoviária, e do escritório dele ali, né? Aí ele falou para mim, poxa, Enio, eu perguntei para ele quais eram as primeiras impressões lá em Brasília, e qual foi a primeira impressão de Brasília. Ele falou, eu vou falar uma coisa, eu não sabia, ele era um político experiente, eu não sabia que a Câmara dos Deputados era dividida em castas, eu só entendi quando eu cheguei lá. Você também teve essa impressão, chegando lá, existe mesmo deputados que têm muito mais influência por diversas razões? Como é que é? Tem que, para entrar lá, então tem que ser lutado. Tem, tanto que, né, Hugo Mota, hoje presidente da Câmara, o vô dele já foi político, um grande político, né, o pai, tem muita influência, e ele já está pensando, não na eleição dele agora, ele já está pensando na reeleição dele como presidente da Câmara, já está articulando ver os parlamentares que vão se eleger, ou aqueles que estarão juntos, para ter o voto para ele poder ser reeleito. Isso aconteceu com o Arthur Lira também e com o Rodrigo Maia. Quer dizer, eles estão pensando lá na frente. Lá na frente. Né? Nós estamos preocupados agora com, né, corretamente com a eleição, todos os parlamentos, mas eles sabem que vão ser reeleitos, porque eles têm um curral eleitoral. Né? Isso, o estado deles lá no Nordeste é impressionante. Os prefeitos lá,
não apoio todos os candidatos, como acontece aqui no estado, e promete voto para todo mundo. Eles fecham com... O Hugo Mota, um exemplo, vamos supor, tem 10 na parede, tem 10 municípios que é dele, o prefeito trabalha só para ele. Então ele já tem o voto cativo e ponto. É correto isso? Não. É um voto muito essencialista, Davi Alcolumbre no Amapá. O Amapá recebe mais de 100% do que arrecada. Ele manda muitos recursos para prefeitos que são parentes dele, né? E a população vive na miséria lá no esgoto, a céu aberto, é um absurdo. E acontece essa influência dessas, né, famílias que estão há muito tempo na política. Quanto maior o partido, mais você tem chance de ter uma influência legal para tu chegar lá, né, e ter projetos pautados, ser relator de uma matéria, porque isso é indicação pessoal. Eu estou num partido que tem 3, 4 parlamentares, não vai fazer diferença nenhuma na votação lá. Então, eu respeito muito PSD, MDB, tinha o PSDB, que hoje caiu bastante a votação, PT, PL e assim por diante, vão conversando. E ele sabe que o PL, nem todos, são quase mais de 100 parlamentares, nem todos pensam igual, né, e tem aquela posição mais radical. Não, tem um pessoal mais moderado, e eles sabem disso. Aconteceu agora na votação da escala 6x1 e tantos outros assuntos polêmicos aí que acontecem, né, no Brasil. Mas tem reduzido ao longo do tempo. Porque aconteceu o que agora? Com a rede social, as pessoas votam muito assim, né, quem aparece mais, que é pouco perigoso também, ou influencers e tal, quem tem uma atividade, às vezes, social maior do que outros políticos tradicionais, que estão se adaptando a esse novo modelo de se fazer política. Mas então está reduzindo um pouco isso. Tanto que o Bolsonaro, dá exemplo. O Bolsonaro teve lá como parlamentar, acho que 6, 7 mandatos, e ele mesmo falava, eu não tive nenhum projeto aprovado, eu era do baixo escalão, ninguém dava bola para mim, eu brigava com todo mundo, enfim. Foi presidente da Câmara, fez acho que 2 votos, né, dele e do filho, Eduardo, na época. Ele mesmo falava, tem o baixo clero, que chama, né? Baixo clero e tem o alto clero. Então você consegue, aos poucos, né? A gente pega aqui recente nossa história, pega um Luiz Henrique da Silveira, o cara chegou a ser líder da bancada do MDB na década de 80, que era o maior partido do país. Ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, e presidiu o MDB nacionalmente. Disputou a eleição no Senado também, né? Perdeu para o Renan Calheiros. Né? Mas aquela aí perdeu na próxima, certamente tinha grande chance de ganhar. Pega aí Jorge Mornal, doutor Jorge, vivo ainda, presidiu o PFL nacionalmente, foi ministro da Educação, foi chefe da Casa Civil. O próprio Amin também. Foi embaixador lá em Portugal. Amin agora, tá aí. Foi candidato à presidência. Presidente da República, presidiu o PP, né? Foi senador lá, está pela segunda, terceira vez como senador, foi governador 2 vezes. É um cara também muito preparado, né? E agora, tá esse negócio de querer eleger um cara que veio de fora para cá, minha gente, o mínimo que se exige de um político, especialmente no Senado, é uma maturidade, né? E de alguém que tem uma certa bagagem. Tu não pode eleger alguém que não conhece o Estado, por exemplo, que é uma coisa básica, mínima. Me permita aproveitar o seu conhecimento de parlamentar e de advogado formado pela UFSC. Que ano que você se formou? 2002. 2002. Para as pessoas entenderem, que as pessoas não sabem exatamente. Qual é a diferença do deputado federal para o Senado? O deputado vê os interesses de quem e o senador está de olho nos interesses de quem? Só porque o pessoal ouve falar em senador, deputado, quem é quem? Quem faz o quê? Por que tem essas duas casas? Isso é, né, uma decisão nossa do Brasil, né? E tem vários países do mundo também. Com formatos diferentes. Né? Que é chamada legislativo bicameral, são 2 câmaras, né? O Senado seria uma casa revisora, ter mais maturidade e tal, são 81 senadores apenas, e representa os estados. Por quê? Cada estado, independente do tamanho, São Paulo com Amapá, São Paulo com Santa Catarina, tem 3 senadores. O que é um absurdo, né? É um absurdo, E agora nessa eleição se renovam 2 terços, né? Elegem 2, eles saem 54 e ficam 27, na última eram 27. Imagina só, o Acre tem o mesmo número de senadores que São Paulo. Isso é um absurdo, né? É um absurdo, mas foi a decisão que tomada pelo legislador na época, né, em 88. E já vinha antes. O deputado já não, já é proporcional no número de habitantes. Então nós temos 16, está defasado, né? Tem estados que tem 9, outros tem 50, 60 e assim por diante. A atividade praticamente é a mesma, de legislar. Tanto tem que ser aprovado em ambas as câmaras, ambas as casas. Quer dizer, uma lei pode partir do Senado, pode partir da Câmara dos Deputados, não tem problema nenhum. Nenhum. Só que aprovou aqui em primeiro e segundo turno, vai para outra casa. A outra casa revisa o Senado também, não existe então uma hierarquia entre as casas. Não existe hierarquia. O que existe, por exemplo, é que algumas casas têm uma atribuição
e outra casa tem outra atribuição. Vou dar um exemplo. Para votar para indicação da Câmara para ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. É a Câmara que vota lá a indicação. A sabatina de ministros do STF, quem que faz? É o Senado. Tanto que agora negaram a sabatina de ministro Jorge Messias, indicado pelo... Inclusive, o Senado poderia até votar o impeachment de um ministro do STF, não é? É isso aí. A lei diz isso, né? Ia chegar agora no bolo da cereja. No bolo da cereja. Por que a Câmara não faz lá uma CPI ou faz o impeachment do... Não é competência da Câmara, dos deputados. Ele pode até falar mal, pode pressionar, né? Mas não é competência da Câmara fazer impeachment de ministro do STF. Quem é que faz? O Senado. O único que pode fazer. Por isso a importância dessa eleição, porque são 2 votos para o Senado. Hoje, a maioria do Senado não está inclinada aos anseios da população e estão blindando os ministros do STF. Depois está chegando no ponto, por que acontece isso? Que é o foro privilegiado, é outro ponto. Aqui mais uma outra história. Então, portanto, votar quem? Gente ficha limpa, que tem conectado com os anseios das pessoas, que também tem recursos, inclusive mais que os deputados federais, emendas, para trazer para o seu estado. Nós temos já um senador que não está conectado com os anseios do estado, não conhece aqui o bairro Floresta, não conhece Joinville, não conhece a nossa região. Então, perdeu recursos, perdeu emendas que não foram indicadas no tempo correto, porque a pauta dele era mais ideológica, de ficar brigando lá e tal, e não está conectado com os anseios das pessoas. Show da Madonna. É isso mesmo, né? E daí agora quer importar um outro. Eu, na verdade, eu ouso dizer, Enio, que Santa Catarina teria o direito de exportar políticos, senadores para o Rio de Janeiro. E não o contrário, né? Não o contrário, porque se for pegar aí a história recente do Rio, nem é recente não, tá? Os últimos 5 governadores foram presos. Sabe qual foi o último governador do Rio de Janeiro que não está, porque não foi preso? Acho que foi o Brizola, né? Leonel Brizola. Depois do Leonel Brizola, todos foram presos. Já faz acho que 30 anos isso, né? Alguma coisa está errada. 94? Mais de 30. Então, 94. Tanto que tem uma brincadeira, né? Tem uma brincadeira que eles falam que eles não passam lá a faixa de governador, eles passam a tornozeleira, né? Eles passam a tornozeleira. Não, e o pior é que é triste isso, né? Porque o Rio de Janeiro foi capital do Brasil, a cidade que o mundo inteiro conhece, né? Infelizmente... E é uma cidade maravilhosa, linda, exato, né? Um povo lindo, fantástico. uhum. Só que, infelizmente, os políticos não estão conectados e muitos vão lá para encher o próprio bolso. E agora quer trazer um cara para cá para se eleger senador. Eu tenho minha postura, minha posição, eu voto quem é daqui, eu voto em catarinense, sou bairrista. Isso é diferente se ele tivesse vindo, sei lá, há 15 anos. Outra história. Eu não tenho problema com... Santa Catarina é um estado que recebe muito migrante, migrante, né? Isso não é problema. Mas agora, chegar um ano antes da eleição, quero ser senador de vocês porque eu sou bom, eu acho estranho também. Também não gosto disso, não. Agora, você falou de uma coisa interessante. Como é que chama aquela proteção que os parlamentares têm? Foro privilegiado. Foro privilegiado. O foro privilegiado ele é útil para muita coisa, mas tem certas coisas que ele não deveria existir, na minha opinião. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Perfeito, porque é o seguinte, o cara que é cidadão comum, ele tem direito a 3 instâncias, né? Julgar um processo aqui em 1º grau, em 2º grau e no STJ, se for o caso, STF em Brasília. Pois bem, quando o cara se elege federal ou senador, todos os processos que ele tem aqui, e assim, de coisa simples, tá? Acidente de trânsito, às vezes deu um problema, cheque sem fundo, bateu na mulher, e acontece de tudo. Tudo que ele tem em processo sobe para o STF, que tem o foro privilegiado. Seja crime comum ou não. Tudo Qualquer que coisa. tem. E tem lá, inclusive, parlamentares que foram acusados de homicídio, tá? Tem casos lá gravíssimos lá correndo. Ele é privilegiado, entre aspas, porque antigamente havia esse contato com o ministro do STF, que tinha mais independência, mais autonomia, uns caras preparados, e ficava só numa instância. Ponto. Hoje, o que acontece? O ministro do STF, ele fica nessa... Né, ele foi nomeado lá o advogado Lula, com 40 e poucos anos, vai ficar 30 lá, de modo monocrático, e o processo dele vai andar do parlamentar, né? Chegou na mão desse relator. Vai andar ou não de acordo com o comportamento dele lá no Congresso, na Câmara dos Deputados ou no Senado. Se ele começar a bater muito lá, o processo anda. Foi o caso do João Rodrigues, por exemplo. Uhum. João Rodrigues foi vice-prefeito de Piauzinho, assinou uma época quando assumiu como vice, uma dispensa de licitação, acho que era um trator. Tinha um processo, estava correndo, mas ninguém deu bola, porque era um negócio que não tinha gravidade.
A diferença de valor foi de 5, 10 mil reais na época. Ele não embolsou o dinheiro, nada disso. Só que ele começou a bater muito no STF, nos irmãos Rez, na época, JBS e tal. Trataram de puxar na gaveta. Não, ia dar, assim, faltava um mês para o caso dele ser prescrito, né? Porque depois de 20 anos não podia mais ser julgado, não pode ficar eternamente o processo lá nas tuas costas. Puxaram o processo lá debaixo da gaveta e julgaram ele, prenderam o cara na questão da segunda instância e ficou preso o tempo, né? Mas hoje o que acontece na prática é o contrário. Os senadores hoje que não fazem impeachment do ministro do STF, que a maior parte aqui tem interesse no STF, processo tramitando como advogado ou como interesse financeiro em alguma causa, ou tem processos lá para ser condenados. Daí ficam quietinho deles e um fica blindando o outro. Então, E daí fica tudo certo. Por isso que a importância maior de eleger é candidato ficha limpa, que não tem esse problema de chegar lá em Brasília, ficar na mão do ministro do STF e ter medo, não ter coragem de fazer o enfrentamento necessário, o contraponto necessário. Chega lá com o rabo preso. Rabo preso, isso é falar. Essa é a palavra para o pessoal entender, né? Então esse detalhe do fim do foro privilegiado é importantíssimo, porque na época a gente montou uma comissão e Podemos tinha como grande bandeira essa, e nós tínhamos o senador Álvaro Dias, que era um baita cara, que tinha sido o autor da PEC do fim do foro privilegiado no Senado. E no Senado, por incrível que pareça, foi aprovado o fim do foro privilegiado. Isso na legislatura de 2017, 2018, naquele ano. E ficamos os 4 anos lá brigando para o presidente apenas pautar, para votar isso. E nunca foi... Foi Rodrigo Maia, foi Arthur Lira, e não foi pautado. Até hoje não foi pautado. O Senado já aprovou, falta só a Câmara aprovar agora. O fim do foro privilegiado, que vai ser um divisor de águas no país, porque ele vai acabar com esse negócio de o STF se apoderar tanto, ficar tão gigante, e os políticos com E usar aquilo como um escudo. Chantagem. Agora, a imunidade parlamentar eu acho interessante, né? Porque daí é uma situação diferente. Eu acho que o parlamentar ele tem que poder se manifestar, por exemplo, sobre mandos e desmandos da Suprema Corte, se for o caso, né? Então, ou você faria algum reparo também na imunidade parlamentar? Não, ela está garantida no artigo 53 da Constituição, é importantíssimo isso aí. O parlamentar tem autonomia de falar o que pensa, né, e de fazer as cobranças necessárias. Por isso que, e na época eu fui muito criticado pelo meu partido, eu fui contra a cassação do ex-deputado Daniel Silveira. Naquele momento, ele não tinha feito nada errado que desabonasse sua conduta como parlamentar. Aí falou umas coisas a mais, se excedeu, ok. Em relação ao STF, ou a Alexandre de Moraes, não lembro direito. Ele comprou briga pessoal com o Alexandre de Moraes, mas ele criticou a STF como um todo, né, ameaçou lá, tal. Então, tinha que ter talvez lá uma advertência, algo nesse sentido, mas eu votei contra, infelizmente ele foi cassado. Não que eu concordasse com o perfil dele, não. Eu achava um perfil muito, muito radical, muito extremista, inclusive em algum ponto ele se cedia muito. Mas ele foi cassado, contra o meu voto. E aqui vai fazer um paralelo agora com o que está acontecendo em Joinville. Mas daí tem aquela frase lá eu não sei se ele era um sociólogo, político francês, que falava que eu posso não concordar com você, mas vou defender até a morte o direito de você se manifestar, né? Mais ou menos isso aí. Essa frase é fantástica também. E realmente, Voltaire, né? Voltaire, isso mesmo. Ele era o quê mesmo? Ele era, não sei se ele era político, não me lembro. Pensador, né? É um pensador, um filósofo naquele momento, não conheço muito bem a história dele. Mas essa frase é perfeita. Tudo tem limite na vida, né? Daqui pregando os excessos, não é isso. Mas no caso do Daniel Silveira, foi uma injustiça muito grande e foi cassado por perseguição política. Está acontecendo agora em Joinville, por exemplo. Um paralelo. E eu não tenho nada com o profeta que me aproxime ou que seja contra. Eu analiso aqui como ex-vereador e não como advogado, mas como cidadão Rodrigo. Ele pode ter se excedido, pode, né? Falou talvez algo a mais, né? Não é um comportamento legal, né? Bater na mesa daquele jeito, pode. Mas é o estilo dele. Ele não roubou, não matou, não fez nada. Pô, o cara ser cassado porque ele se ele fosse aliado ao Executivo Municipal, nem cogitariam isso aí. Mas o cara ser cassado porque ele se excedeu nisso aí, assim, é o limite do limite. No máximo uma advertência, talvez até uma punição lá, uma semaninha, mas ele não fez nada que fosse motivo para caçar. Porque ele foi eleito pelo povo e não tem algo mais democrático, mais assim,
vamos dizer assim, mais sublime e mais poderoso do que o voto. Ele foi eleito. Então não está caçando ele, está caçando As a pessoas que vontade escolheram das ele, pessoas né? que elegeram ele. Uhum. Então está acontecendo de vida, eu torço agora que não seja aprovado, ele seja absolvido e que não seja cassado. Vamos seguindo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o período em que você esteve em Brasília como deputado federal, porque você era muito atuante, né? Eu lembro que recebeu alguns prêmios, inclusive, por conta do trabalho que você desenvolveu lá. E foi uma grande surpresa a não reeleição, né? Por diversos fatores, né? Mas todo mundo considerava que deveria ser uma reeleição meio que natural, embora não exista isso, né? Tem que ir atrás de cada voto. Como é que foi esse teu mandato, essa tua experiência de 4 anos em Brasília? Foi fantástico, né? E como eu falei, essa experiência de ter sido vice-prefeito, vereador, me ajudou bastante lá, né, no dia a dia das comissões do trabalho. Tive a chance de coordenar a frente parlamentar do Congresso Nacional, a frente parlamentar digital que a gente criou, para tratar do marco legal das startups, das PPPs, tanto matérias assim ligadas à inovação. Tive a chance de presidir a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Você falou Tebaldi agora. Tebaldi foi o primeiro catarinense a assumir a Comissão de Defesa do Consumidor, a presidir. Eu sempre presidi uma comissão em Brasília, foi muito difícil. E turismo, nós temos uma vocação enorme, gigante no nosso estado, mas nunca tinha tido um catarinense. E conseguimos, na época, presidir. E ajudou em especial um setor que foi duramente afetado na pandemia, o primeiro a parar, o último a sair, que é o setor de eventos. Você lembra, né? Eu convivo com o pessoal de eventos, né? Coitados dos caras. Os caras zero. Com sequelas até hoje, tá? Até Sim. hoje. Muitas empresas fecharam, e o pessoal não conseguiu se reintroduzir no mercado. Essa é a verdade. Foi difícil, né? Isso desde o pessoa que tinha lá uma quadra de futebol society, por exemplo. Músicos, né? Pessoal que faz casamento, né? Tudo. Um setor, né? Que foi duramente. Câmera, luz, enfim, tudo. Flores. Enfim, foi um momento muito difícil da nossa história aí, recente. Então, na época que aprovou, né, o PRONAMP do setor de eventos, que é o PERSE, que ajudou bastante, né, esse setor. E participar da comissão do coronavírus. Eu e a deputada Carmen éramos os únicos 2 catarinenses que participamos, desde a compra da vacina até a fabricação nacional, né, pela Butantan e pela Fiocruz. Nós visitamos ambos os institutos e tal, e tudo passava por lá. A criação do auxílio emergencial, as garantias previdenciárias na questão do Covid. Então foi um momento, né, na época que eu cheguei lá, teve a reforma da Previdência também, que é a minha área de atuação, né, como advogado. Então fui o parlamentar que mais teve emendas aprovadas ao texto da reforma da Previdência, para suavizar um pouco a transição, uma reforma antipática, uma reforma difícil, uma reforma... Mas necessária, né? Mas infelizmente necessária. Infelizmente ou felizmente, porque nós estamos vendo mais, só que nós estamos tendo menos filhos. E a conta não fecha, é uma questão simples. Falta força de trabalho para bancar os aposentados. Só te ver aí, né? Minha avó tinha 11 irmãos, meu pai era em 7. Hoje sou eu e meu irmão, somos 2, não adianta. Isso está acontecendo nas famílias em geral. E eu estou vivendo mais antes, né? Minha avó com 60 anos já era aquela senhora com vestido, já meio enrugada, cansada pelo tempo, pela dificuldade, pelo trabalho. Hoje o pessoal 60 está correndo, andando de bike na rua, fazendo... Nem parece que tem 60. É verdade. Chegar a 80 hoje... Antigamente chegar a 80 era tem 80 anos, né? Hoje chegar a 80 não é um negócio tão... Meu pai está com 78, está muito bem. Eu vejo que... Eu conheço muitas pessoas com mais de 80 anos que trabalham rotina normal. Exatamente. Como se tivesse 30 anos. Né? Por exemplo, eu fui vereador, conhece bem o Dr. Ninfo. Claro. Né? O Dr. Ninfo tem 82 anos. E super entusiasmado, então, sempre. O cara com energia, né, contagiante. Eu fui vice do dele. O dele fez 70 anos desde a eleição de 2012. Então hoje ele tem 85, 86. Vou fazer 86 anos. E está abrindo agora a filial dele no Paraguai, né? Isso também é outra discussão que tem que ser feita da carga tributária no Brasil, porque as empresas nossas de joinvilense estão indo para o Paraguai. Então é um cara com uma vitalidade impressionante. E então hoje tem essa questão. Então a reforma da Previdência foi difícil, foi um tema, só que a gente conseguiu suavizar ela. Inclusive já está se falando uma nova reforma da Previdência, que hoje também mudou, né, a realidade. Muitas das pessoas não querem ser registradas, elas querem ser PJ, né, querem ser MEI. E agora saiu a declaração de imposto de renda, metade dos meses não declararam, não estou pagando, então metade dos meses estão inadimplentes, só que lá vira uma dívida. Só que o MEI paga o quê? Paga o salário mínimo, protege, legal. Só que vamos dar um exemplo aqui, nós temos aqui em Joinville praticamente 4 ou 5 mil
motoristas de aplicativo, isso incluindo o pessoal das entregas, as motos e os carros, né, de aplicativo. A maior parte não paga, sofre um acidente, dia chuvoso como Não está tem nem acontecendo. Não vai nem se encostar para o INSS. Uhum. Então esse é um drama que tem que ser uma educação previdenciária, uma educação financeira. E motoboy, cá entre nós, né? Em Joinville deve ter pelo menos uns 10 acidentes por dia. É triste, Então, triste. E normalmente acidente deixa uma sequela. Algum problema sempre dá. É raro ter um acidente que não acontece nada, Uhum. sempre tem uma sequela. Então esse é um desafio que tem que ser feito, porque saiu agora a reportagem recente, mais 2/3 da família estão endividados no país. Isso gera uma bola de neve, né? Tem campanha agora do próprio governo federal, governo do estado, porque isso afeta, por exemplo, o comércio local. A pessoa, tem também drama, que é a questão das bets, né? A pessoa está viciada nesse negócio das bets, estão gastando dinheiro que não tem As bets foram aprovadas quando você estava no parlamento? Não. Foi antes? Não foi. A bet Como é não que foi? Como é que a bet foi aprovada no Brasil? Não, ela foi, na verdade, é uma decisão do governo federal, não precisa... Não passava não pela tem uma lei parlamento. autorizando. Na verdade, se for pegar, né, a maior loteria do Brasil é do governo federal, é a Caixa Econômica, né? Sim. Mega Sena, Recado, um monte O argumento do governo federal é que parte é destinado para educação e não sei o quê, né? Mas é loteria. Pô. É loteria, né? Daí veio a época nós estávamos discutindo a questão da instalação dos cassinos. Ia ter no Brasil, acho que 4, 5 cassinos no máximo, não é aquele negócio de cada esquina ter um caça-níquel, não era isso. Aquelas máquinas de aposta que tinha antigamente, não era isso. Era liberar os cassinos, porque Las Vegas, por exemplo. Las Vegas, 20% da arrecadação de Las Vegas é do cassino. O restante vem do entorno, que é as casas de shows, cantores, música. E Las Vegas foi construído no meio do nada, né? Para desenvolver uma região. Né? Poderia se pensar nisso, no Piauí. É isso aí. Sei lá, num lugar meio isolado. No Amazonas, né? Está se falando na questão de rever a Zona Franca de Manaus, ou o nosso caso, Santa Catarina. Né? Hoje o Oeste está bombando, claro, mas até pouco tempo atrás era uma região que não tinha tanto desenvolvimento. Então essa era a ideia. Mas nesse meio tempo veio uma decisão do governo federal em liberar, né, as bets. E já tinham as bets estrangeiras, as pessoas podiam apostar já pela internet, e apostavam. E as pessoas estão gastando dinheiro, está viciando isso, está deixando o jovem, inclusive, viciado, porque ela foi feita para arrecadar, só que no início, quando tu se cadastra lá, tu vai ganhar, tu colocou 10, tu vai ganhar 20 vai ganhar 40. Então as primeiras apostas tu acaba ganhando e se empolga. E às vezes, uma noite, o cidadão vira à noite, não sai de casa mais, né, depressivo às vezes, não tem mais o clube de mães, o clube de aposentados, para se divertir, e fica lá gastando o que não tem. Engraçado que quando tinha aqueles negócios para dar vovó, como é que chamava? Eram os bingos, que eram muito menos nocivos, era até um entretenimento, eu achava que aquilo lá até não trazia tanto problema. Agora, a bet, meu amigo, quem já viu o filme Cassino, tem o filme muito legal que fala sobre cassino, exatamente, e tem uma frase lá que o cara fala que eu achei sensacional. O apostador, quando ele ganha R$10, ele não pensa, ganhei R$10. Não, ele pensa, cara, eu poderia ter ganho R$10.000, olha como eu sou um otário, vou jogar de novo. Então, por isso que o apostador sempre perde, né? Sim. O jogo foi feito para o cara perder. E outro engraçado, falou do bingo, né? Sabia que o bingo é proibido no Brasil? Sim. Tu não pode falar, tem que falar show de prêmios. Tem que inventar um nomezinho soft para não... Agora tem as festas das igrejas, né? Junho, nas festas juninas aí. Tem show de prêmios aqui na igreja tal. A gente vai dar uma bicicleta e tal. Não pode falar bingo. Não pode falar bingo. É proibido. Se faz vista grossa das entidades, mas se a Caixa Econômica quiser ir lá, ou né, algum órgão do governo, e proibir, como proibiram já alguns, é proibido. Que é um negócio saudável lá. Fazia o crochê, dava lá um negocinho aqui, ganhava uma fronha, ganhava lá um edredom. Até esses bingos oficiais, eles não eram muito nocivos, porque eles ofereciam, sei lá, davam pizza, bolo, faziam à tarde. Não era uma coisa que a pessoa, vou comprometer o meu salário aqui, né? Tu lembra, né? Pô, aqueles bingão do Jack lá que nós ia lá. Lógico, pô, lotava. Era fantástico, né? Exato. Passava a tarde, domingo lá com aquela cartela lá. Né, Uma vez eu quase ganhei um Chevette. Faltou um número, rapaz. E foi um negócio divertido, bacana. E o que é recurso para o próprio Jack manter o time e tal, né? E não tinha nada de errado naquilo, né? Hoje o governo federal explora essas loterias aí. Tem essas bets, que é uma vergonha, né? Porque é um negócio... A questão da dopamina que gera, isso é uma questão até estudada pela medicina, como vicia as pessoas. Assim como foi numa época o cigarro, né? A bebida, a droga.
Isso aí tá acabando com muita gente. Eu conheço pessoas muito próximas, N, que se suicidaram disso aí, tá? Gera problemas no trabalho, na vida em comunidade. Isso é um drama que tem que ser enfrentado duramente. Porque, além de tudo, a pessoa desperdiça um tempo enorme do dia jogando. Não é uma coisa que você vai jogar meia horinha. Vira madrugada jogando e tentando, vou recuperar. Tem caso de gente que pegou dinheiro do pessoal da formatura da faculdade, apostou tudo, perdeu. Então é um caos total isso aí, né? Isso tem que ser discutido. Eu sou a favor da liberdade, né, como um todo, as pessoas fazerem o que bem entendem e tal, mas tem que ter limites. E o poder público está aí para isso. Então não pode deixar as pessoas se endividarem e caírem numa enganação dessa, que as pessoas estão igual a questão do morador de rua, por exemplo. O Ministério Público é contra a internação compulsória, internação involuntária. Não, tudo bem. Mas pergunta para o cidadão se ele está fora de si, ele usa droga 24 horas por dia, está fora de si já há um bom tempo, que agride, que faz, né, crimes. Se ele quer se tratar, não está gerando um gasto, né, que aquele comércio que tem um morador de rua na frente, ninguém vai entrar lá. Ele faz necessidades lá, vai usar a saúde pública, o dinheiro que ele recebe do Bolsa Família, o cartão fica com o traficante, que dá uma droguinha para ele, o restante ele vai fazer pequenos furtos. No caso de Joinville, por exemplo, nós temos ali 2 restaurantes populares, né? Dão 3 refeições por dia, o cara só tem o trabalho de conseguir a droga. Como é que ele consegue a droga? E não adianta dizer que não, que é assim. Ou ele tenta pedir, né? Mas quando ele vê que não está dando certo, vou invadir aqui esse imóvel aqui, roubar uma bicicleta, Uma fiação. Quando não faz coisa pior, né? Mas de um modo geral, é isso aí que eles fazem, infelizmente, e parece que ninguém se preocupa com isso, né? É um drama aqui. E imaginar que o cara vai procurar ajuda sozinho, não vai. Não vai. Não vai mesmo. Não tem condições. E eu conheço uma pessoa muito próxima, e que daí até a família tinha condições de pagar a clínica particular, e obrigou a pessoa a ir e internou. O cara tá com uma vida hoje normal, mas aí na época ele passou assim, eu pensei que esse cara ia ter uma vida curta e tal, ele tinha 20 anos, tinha com um cara de 40, assim, acabado. Até que deu um jeito, pegou, internou o cara, e lá não tem contato com nada, fica isolado, não tem nem celular, uma vez por dia, eu acho, celular, meia hora, e a visita só depois de 2 meses, o cara tem um choque de realidade. Uhum. E melhorou, tem que dar também uma chance para essa pessoa, que às vezes tem algum motivo lá, não estou aqui defendendo, passando um pano, é isso, mas é um ser humano, e que não tem condições de decidir por conta própria o que é melhor para ele. Então, o poder público tem essa obrigação de fazer internação compulsória involuntária, e daí, como foi feito em Chapecó. Chapecó é o maior exemplo de sucesso do Brasil hoje, de internação compulsória, e reduziu o número de moradores de rua. Porque tu anda nas empresas aqui, tem placas de vagas de emprego, não falta emprego em Joinville. Não, se a pessoa se conformar com um salário modesto, certamente vai trabalhar. Não vai precisar pedir nada na rua, vai conseguir alugar um local para morar, isso não resta a menor dúvida. Agora, esperar que essa pessoa vou melhor, é difícil, até porque o cara que é viciado está fora de si, como você falou, não é uma pessoa em condições normais. Ô, Rodrigo, uma coisa que eu sempre falo é o poder aquisitivo do trabalhador. Você que é advogado previdenciário, o que se poderia fazer no Brasil para que as pessoas com o salário que ela ganha, eu estou falando daquele trabalhador médio, né? O motorista do ônibus, o cara que vende na loja, esse emprego, o repositor do supermercado. O que poderia se fazer? É só a carga tributária? Daria para diminuir a carga tributária ou o encargo social das empresas? Isso resultaria num salário maior? Isso beneficiaria também o governo de alguma forma por conta de que o trabalhador teria mais dinheiro? O que dá para fazer para melhorar a questão da capacidade de comprar do brasileiro com o salário dele? E esse é o grande desafio que tem que ser enfrentado pelo próximo governo, e o Congresso Nacional também. Caiu absurdamente o poder de compra do brasileiro. A inflação real do dia a dia é totalmente diferente dessa que é da oficial divulgada. Oficial divulgada aí uma vez por mês, IPCA, NPC e assim por diante. Quem vai no mercado sabe quanto que aumenta o preço do arroz, do feijão, do tomate. Você pega R$100, você sai com 3, 4 itens no supermercado. Não passa disso. E o povo não está mais comendo carne, está reduzindo, né, come outra vez na semana, é ovo, é peixe e assim por diante. O drama hoje, por exemplo, o teto do INSS chega a R$8.000. R$8.000 não é 5 salários mínimos. Era para ser R$16.000, que é 10 salários mínimos. Arredondando aqui o salário mínimo 1.600, né, arredondando. Então já começa por aí.
A pessoa se aposentou com 50 anos, podia, até menos, lá com uns 5, 6 salários mínimos. Quando chega aos 80, está recebendo 2 salários mínimos. Se ela não tem casa própria, e se não tem uma companheira também que recebe uma aposentadoria, ele vai passar dificuldade, porque ele não consegue comprar o remédio, que às vezes não tem no postinho, ele não consegue manter um carro, vai ter uma vida mais simples, mais modesta. Se tiver que pagar aluguel mesmo, ele tá ferrado, né? Ah, faz um bico, vai trabalhar, tudo bem, mas ele não tem aquela energia que tinha lá, ele não pode pegar um pesado, por exemplo, subir obra, fazer concreto, não dá mais. Uma hora que a pessoa tem que limitar, pode ser um pintor, pode ajudar aqui, eletricista, mas limitar. Com a reforma do Pacto Federativo, com a reforma tributária, que está uma transição agora, a tendência é a médio prazo, esse a curto prazo é difícil, porque ninguém quer perder a arrecadação, tá? Nenhum ente da federação. Vamos falar que o município reduzir a carga tributária, o Estado ou a União. Não, ninguém quer, pelo Vai contrário. falar para o prefeito, ó, você vai perder 25% da receita ano que vem, concorda? Ele vai mover o que ele puder para evitar isso. Exatamente. Né? Então, é uma mudança a médio prazo, a longo prazo, que tem que começar pelo exemplo, né? Redução da máquina pública, não dá para admitir, né, que a Câmara dos Deputados custa 5 bilhões, por exemplo, vão gastar 5 bilhões na campanha agora, o Brasil gasta mais em fundo partidário do que em Quanto pesquisa. sai um deputado federal para o contribuinte? Um deputado. Tem ideia, não? Agora de cabeça... Aproximadamente o quê? Aumentou muito, tá? Aumentou muito, mas chega em torno de R$1 milhão, tá? Porque tu recebe de salário a 30 mil reais. Só que o teu salário, 30 mil reais, é o dobro. Sim, e a gente está falando mês, né? Mês, né? E tu tem lá 20 a 25 assessores, pode nomear. Tem a verba de gabinete, que normalmente é em torno de 150 mil reais. E daí é caro mesmo, porque quase todos têm que viajar e muito distante, né? Mas tem gestos simples de fazer, por exemplo. O que eu fazia? Eu comprava passagem de quase o ano todo. Para conseguir... Desconto. Uhum. Né? Até porque o deputado sabe mais ou menos como é que ele vai... Raramente acontecia uma antecipação de uma sessão ou atraso de uma sessão. Sabe que tem que parar a segunda e votar quinto, sabe disso. Então, tu já compra o ano todo. Tu paga um pouquinho a mais lá, uma taxinha para tu, for o caso de mudar o horário. Não dá para tu comprar para Brasília amanhã, para pagar 10 mil reais. É caríssimo o voo. Que é também o pessoal tem essa preocupação? Não tem. Tá nem aí. Tá nem aí. Manda a nota. Infelizmente, olha, dá para contar nos dedos, tá? Na época, enquanto teve a chance de ser reconhecido como o melhor parlamentar do país, pelo ranking dos políticos, que é um instituto que avalia o trabalho, foi essa questão de votar de acordo com a consciência, de não ceder a pressões para votar A ou B por causa do partido, respeito ao dinheiro público, era o parlamentar mais econômico. Eu me preocupava que o dinheiro não é meu, é poder público. Não usar diário, essas coisas. É importante às vezes tu ir lá, mas tem que usar com moderação. Moderação, tem que cuidar. E tu nomear lá quantidade de assessores, que se colocar todo mundo lá na Câmara... Tem que inventar alguma coisa para a pessoa fazer. Tem que botar o semáforo, vai dar lobista. Tem muito lobby em Brasília. Tu chegou já a ser abordado por algum grupo qualquer pedindo para analisar tal demanda? Olha, lá tinha lobby, por exemplo, o pessoal queria regulamentar a questão da manicure, pedicure lá. Tem lobby para tudo que tu imagina, sabe? Tudo que tu imagina, eles contratam algum escritório, alguma pessoa, às vezes muitas vezes é um ex-parlamentar, ou alguém que foi assessor de algum deputado que tenha um trânsito legal lá, para ir nas comissões, porque até o Brasil está para regulamentar essa questão do lobby, né, que é o trabalho de para-parlamentar, na verdade, chama, né, para-legal, que não é nada ilegal, isso existe no mundo todo, tá? Por exemplo, eu sou advogado, nada impede de, por exemplo, a OAB atuar lá no Congresso para defender alguns interesses de algumas pautas que achar interessantes, ou dos contadores, ou de algumas profissões. Tem que ter representantes lá. Até porque o parlamentar é praticamente impossível de dominar todos os assuntos. Por isso que tem assessoria. E tem que botar gente competente para ficar antenado, para receber e ouvir. O que não vale. E aferir o que é importante, o que não é, né? Para evitar e cometer injustiças, né? Mas que não dá, claro, isso aí são lobbies legais, acontece, né, de interesses, né? Por exemplo, as montadoras de carro, né? Porque elas estavam preocupadíssimas com a alteração tributária que ia aumentar e que ia afetar o consumidor final também, né? Tem toda uma questão de proteção da indústria nacional, né? Por exemplo, agora com essa questão da taxação aí, nosso estado vai ser afetado duramente, quase 90% dos nossos produtos vão ser afetados. Não dá para torcer para um negócio desse, esse é legal, né? Porque vai ferrar com
É aquela coisa do torcer por quanto pior, melhor, Ah, né? isso é horrível, É. isso é horrível. Isso vai prejudicar nós todos. É o que havia, né, interesses lá. Só que eles também já conhece quem tem uma índole, que tem uma bandeira, eles pesquisam antes do parlamentar. E querer que enviasse recursos, por exemplo, para certos locais ou certas pautas que sabiam já quem que ia ganhar a licitação e que daí Entendi. ia voltar uma porcentagem. Então, esse tipo de assédio eu não tive. Mas eu quase caí numa, isso eu não falei, sabe que eu sou flamenguista, né? Ninguém é perfeito, né? E na época foi o Léo Moura lá no Congresso, estava visitando alguns parlamentares Lateral direito. do Flamengo, Uhum. já tinha se aposentado, estava acho que em um outro local, e o irmão dele, mais outro rapaz lá, que veio pedir recurso, até bacana o projeto, tá? De escolinha, de trabalho com pessoas, crianças carentes e tal. Tinha ter sido feito em outros estados, e eles tinham lá o cadastro no Ministério do Esporte para poder receber esse recurso e tal, tudo ok. Nesse meio tempo, isso foi assim, foi em final de 2019. Nesse meio tempo teve o Carnaval 2020, antes do Covid ainda, e saiu uma reportagem que o irmão do Léo Moura tinha vendido uns ingressos para o camarote, você lembra dessa história? Que ele embolsou o dinheiro, ou não existiu o camarote, ingresso falsificado, um negócio assim. Eu falei, caramba. E estava em negociação com o gabinete. E ele tinha lá, né, apresentar o projeto, e coincidiu que na época a gente recebe muitos prefeitos, muitos vereadores, né? De ter lá, o Léo Moura chegar lá, todo mundo queria tirar foto e tal. Uhum. Daí tinha alguns municípios lá, até tinha secretários de esporte, alguns municípios, que se interessaram, pô, se for mandar o recurso, fazer parceria, a gente tem interesse lá, um trabalho bacana, tá, legal. E não era um valor absurdo, assim, não era nada absurdo. E veio com esse projeto. Eu falei, pô, esse cara... E foi preso na época, o estelionato, esse irmão dele. Pô, eu mandei o ofício para o Ministério do Esporte para perguntar sobre o projeto, indicação, que seria legal fazer, se tá tudo ok e tal. E daí responderam. Já estavam em investigação na Controladoria Geral da União e no Tribunal de Contas da União, Ou seja, por desvio em alguns locais, especialmente no Amapá, em que ele não tinha entregado aquilo que tinha prometido de bola, de equipamentos escolares e tal, e que alguém embolsou uma parte desse recurso. O Léo Moura, não sei se sabia ou não sabia, eu penso, creio que não, né? E também não embolsou nisso aí, porque esse negócio do irmão, acabou só o irmão sendo punido. E o irmão que fez esse rolo aí acabou prejudicando o cara. quase que você caiu nessa. Caí nessa porque é um negócio que eu queria mandar, ajudar alguns locais que pediam, né, com um cara que me passava credibilidade, me passava, né, segurança, tinha uma vida a princípio legal, mas o irmão dele que fazia o rolo e tal. Então isso acontece lá, às vezes. Você mandar assim para projetos que tem esse problema, né? Então tu tem que ficar atento também. Tu tem que ficar atento. Porque tem muitos parlamentares que mandam para tentar receber recurso, né? Mas tem uns que às vezes caem num negócio desse, que acontece. Esse negocinho aqui, deputado, redes sociais. Eu percebo, a gente trabalha muito com rede social, e eu percebo a cada dia que tem mais gente sendo enrolada ou usando de maneira totalmente inadequada a rede social, que um telefone celular, um smartphone hoje, é uma emissora de televisão. Ela tem vídeo, tu entra ao vivo de qualquer lugar, fala qualquer coisa, né? Me parece que as pessoas precisam ter uma capacitação melhor para o uso do celular. Será que as escolas, elas estão dando, e eu me refiro às escolas públicas, logicamente, elas estão dando atenção devida para orientar? Será que tem pessoal qualificado também para orientar a garotada sobre o uso desse equipamento e como ele pode afetar negativamente a vida das pessoas? Outro dia eu entrevistei uma psicóloga, e ela disse que crianças de 9, 10 anos, entre elas, trocam nudes. 10, 11 anos, já pensou? Então, quer dizer, me parece que é preciso alguém do poder público se preocupar mais com isso, né? Isso vem de casa muito, né, dos pais. Lógico. Né? Nossos pais tinham preocupação, quem tu tá andando, se tá usando drogas, não tinha celular, né? A gente pegou esse celular depois, né? Quando a gente já estava com a personalidade formada e tal, né? Então, assim como a Beth, também tem jovens, né, que conseguem entrar lá de algum modo, burlar a questão da idade e aplicar, mas também essa questão de automutilação, desse negócio de nudes aí. Mas eu também vi uma entrevista na TV de uma psiquiatra e ela comentou o seguinte, uma realidade, né? Tem lá, às vezes,
50, 100 mil amigos no Instagram, no Facebook, tu conversa com pessoas do mundo todo, mas tu não conhece teu vizinho do apartamento, porta, do lado, não conhece. Uhum. E essas crianças e jovens têm dificuldade, inclusive, de relacionamento, de convivência, Socializar, né? socializar. Ela tem facilidade lá fazer aquela dancinha, às vezes, no TikTok, a rede social acho que preferida deles e tal, deve ter outros também, né? E não tem acesso a isso, não conhece. E essa dificuldade de relacionamento. Que depois não vai saber se lidar também com frustrações, lidar com convívio em grupo, de saber trabalhar em equipe, saber ganhar, saber perder, as coisas que acontecem na vida real. É porque a rede social, se você quiser, estou aqui no lado desse camelo aqui no Egito. Amanhã, hoje eu estou aqui no Havaí. E com a inteligência artificial, então, meu Deus, né? Dá para fazer o que você quiser. Então é um negócio que as escolas particulares já estão com uma preocupação e os pais fazem questão de vamos dizer assim, cobrar isso. Cobrar que a escola ter essa, né, ninguém mexe no celular aqui. Dá para usar para fazer pesquisa, claro, isso é legal, quem puder usar de modo positivo é um negócio fantástico, né? Era o meu sonho quando eu era estudante, certo? Se eu pudesse pesquisar qualquer coisa. Um negócio Pô, não fantástico. entendo essa equação, vou procurar um professor de matemática no YouTube, como faz hoje em dia, né? É sensacional, se for usado para o bem. Hoje não, mas então eu penso que alguns países já estão enfrentando esses assuntos, assim, proibir geral não é o caminho, de usar moderadamente, essa questão do algoritmo, né, que te faz ficar viciado naquilo. E eu estou notando, inclusive, alguns idosos, tá, acabam consumindo muita fake news, muita matéria que não tem filtro, né? Exato. Então, qualquer um hoje virou, né, eu até publiquei esse dia uma frase, né, quando aconteceu aquela prisão daquela influencer chamada Deolane, né, Deolane. Daí eu postei a seguinte, porque muitos endeusavam ela, protegiam ela, que inclusive que foi uma injustiça, que alguns foram chorar na porta da delegacia. Eu botei a seguinte frase: cuidado com quem te influencia, né? Cuidado com quem você está se influenciando, porque as pessoas às vezes acabam acompanhando essas pessoas, e tem muita gente séria, porque as pessoas não têm critério nenhum, essa aí está envolvida com o PCC, tem outros aí também envolvidos, cantores aí, jogadores, enfim. E, pô, tá fazendo você acreditar em certas coisas que a gente na época tinha como referência. Pô, eu tinha, por exemplo, o Papa Francisco e o Papa João Paulo, tinha uma referência, né? E tinha o Senna como, né, um grande ídolo do esporte, assim, o Guga, né, de Zico, enfim. Nossos pais, tinha como referência algumas pessoas assim, que tu achava que eram importantes, né? Hoje qualquer um, né, pega um celular e lá virou... E os pais nem sabem quem são. Hoje mesmo eu estava vendo um negócio na internet. O Flávio Bolsonaro, ele publicou um negócio. Eu não tenho nada contra o Flávio Bolsonaro, pelo contrário. Acho até ele um cara legal. Mas ele publicou lá assim, ó, Pix é do Jair Bolsonaro. Eu pensei, será? Aí veio um monte de comentário lá do pessoal. Não, Pix foi lançado no governo Temer e nem tem nada a ver com o Temer, foi o pessoal técnico do Banco Central que desenvolveu. Só que ele começou a ser desenvolvido no governo Temer, né? E no governo Bolsonaro ele foi lançado. E daí alguém recuperou lá uma entrevista. O presidente, o que o senhor achou do Pix? Ele disse, eu vou me informar, não sei o que é, mas vou me informar. Tem uma gravação do próprio Jair Bolsonaro. Ele dizendo que não foi ele, né? Depois ele, claro, capitalizou. Se eu fosse presidente, talvez eu fizesse o mesmo. Mas assim, essa coisa do pessoal não se preocupar porque o cara é fanático, não vai checar. Isso me preocupa muito. De qualquer lado. De qualquer lado. Fica assim. O Lula também está agora dizendo que eu sou o Pix. Não é Pix nada, né? Mas, enfim, é uma coisa que me preocupa, essa coisa da mentira que chega na internet, vira verdade e a pessoa não se preocupa em checar. Vamos ver se tem alguém que possa me esclarecer isso. É duro esse momento polarizado e essa mentirada que a internet permite. Permite coisa boa, mas coisa ruim também. Uma coisa que eu vi que melhorou nessa questão foi que a pessoa achava que a internet era a terra sem lei, né? Então podia atrás do computador, do celular, ofender as pessoas. Faz qualquer coisa. Xingar, isso, as pessoas começaram a receber processo, estão vendo que não é um lugar sem lei. E muitos foram condenados, inclusive, a remover o posto, mas depois o estrago já foi feito, né? A repercussão é gigantesca. Então, a pessoa estou vendo que há um pouco de cuidado com relação a esse tipo de poder falar qualquer coisa, xingar lá, então achar que isso é... Não, hoje tem punição, sim. Mas o que está faltando mesmo... nós tínhamos veículos de comunicação oficial, né? E hoje qualquer um virou, né, formador de opinião, entre aspas, criador de notícias, e posta lá,
E tu não sabe se aquilo é verdadeiro ou não. Tu não filtra, tu já encaminha para um monte Pra de gente, frente. bota nos grupos. Quer ver teoria conspiratória, né? Né? Esse microfone aqui é amarelo porque a seleção é que tá ganhando uma grana. Aí manda para frente, tá todo mundo, esse microfone lá é da seleção. Então esse negócio de teoria conspiratória é complicado. Rodrigo Coelho, você é candidato pelo pré-candidato, tem que usar o termo certinho, pelo MDB. Por quê? A tua história com o MDB é antiga, né? Não é uma coisa recente, não foi uma decisão de ocasião. Não, eu voltei às minhas origens, né? Eu voltei para casa, vamos dizer assim. Meu pai, quando nasceu em 80, já era vereador pelo MDB, foi vereador 2 vezes, né? Com Pedro Ivo Campos e com Luiz Henrique, lá na década de 70. Depois foi deputado estadual de 82 a 86. Em 2012 eu ia a vereador, né? Na época nós tínhamos uma proximidade muito grande com o Luiz Henrique. Aí, tinha o PDT, que era um partido aliado lá na época, tal, um PDT e tal, e acabou indo a vice-prefeito do ex-pré-candidato, tudo dele. Ninguém queria escolher Cudo, ninguém apostava que Cudo fosse ganhar, tinha 4, 5% na pesquisa e tal. Depois fui vereador pelo PSB, federal também eleito pelo PSB, e mudei para o Podemos. O grande desafio hoje é que os pequenos partidos estão se acabando, e isso eu acho um avanço também da legislação eleitoral, que é cumprir a cláusula de barreira. Então, o partido, para existir, a partir do ano que vem, receber dinheiro do fundo partidário, ter tempo de TV, assim por dentro, tem que eleger no mínimo, são 11 deputados federais, ou fazer 1% dos votos em pelo menos 11 estados da federação. Para evitar esses partidos assim, de aluguel que tem e tal, e acontece nas eleições, aquelas coligações enormes e aquela troca de favores. Então, eu não posso me dar um luxo, de novo, de ir para uma eleição, fazer uma votação expressiva e não entrar por causa da legenda do partido. Então, com o convite da senadora Ivete da Silveira, com o presidente Chodin, do deputado Fernando Krenig, Rodrigo, volta para o MDB, que tem um espaço bacana, vai ser o único candidato nosso da região norte e nordeste, tem tuas raízes no MDB, partido do Luiz Henrique, o Chodin vai à majoritária, então, abre um espaço para ti legal aqui num partido grande que vai eleger, depende só da tua votação. Então, não pensei 2 vezes, eu não sou um cara do extremo, sabe, eu nunca, de ambos os lados, eu nunca ia para um partido que tem um perfil mais extremista. Eu estou me sentindo em casa no MDB, é um partido fantástico. E a vantagem, né? Onde você chega tem gente, né? Tem torcida. O Podemos, por exemplo, o PSB, eu ia lá, era pegando suplentes do PP, do PSDB, que sobrou lá da campanha. Que não tinha pessoal. Não tinha, o partido tinha 3, 4 prefeitos no estado, tinha 20 vereadores. O MDB não, tem diretório em todos os municípios do estado. Nossa região aqui é muito forte, o trabalho é feito por Pedro Ivo, Luiz Henrique, próprio Mauro Mariano nos últimos anos. Tem um monte de prefeitos, vereadores, então é fantástico isso, né? Então, dá esse ano também de ter uma equipe montada assim, de pessoas, de apoiadores, vereadores, e nos dá a chance de entrar numa campanha agora que vão faltar 4 meses para a eleição, confiante, animado, com a chance, e eu que faço apelo, não é por mim, por Rodrigo, não é isso. A pessoa tem que votar em quem é da cidade. Eu fiz apelo aqui, eu falei muito das mãos limpas, pessoas que é honesto, não tem passado comprometedor, pessoas que tu vai ter a chance de cobrar. Tem muitos que somem, né? Se elegem e somem. E pessoas que têm compromisso com a cidade. Tem a DNA joinvilense, que nascido aqui ou não, né? Joinville é uma cidade que acolheu todo mundo e foi criada por imigrantes e tal, mas que brigue pela cidade. Tu não pode, né? Que conheçam a cidade também. Conheçam, né? Precisa de recursos aqui, nossa região, por exemplo, também. Então, isso é importante a gente votar. Então, eu estou muito feliz no MDB, um partido do diálogo, da conversa, ele agora 60 anos. Tem problemas como todos, já falei aqui, tem pessoas mais à direita, mais à esquerda, mas é um partido mais de centro, moderado, do diálogo, e que é o que o Brasil está precisando no momento agora. Não só o Brasil, o Estado também. Eu lembro que quando tu mandou muitas emendas para Joinville, e eu lembro que uma coisa que incomodava era o fato de que o então prefeito de Joinville, Adriano Silva, ele não dava o devido crédito. No final, depois que você se manifestou umas 2, 3 vezes, eles passaram a dar o crédito para as emendas que vinham direcionadas para Joinville. Esse é um problema ainda, Por que não é a história do Luiz Henrique? Vamos guardar a bandeira na gavetinha agora e vamos pensar na cidade, vamos pensar que o deputado aqui da região vão se aproximar? O pessoal está em campanha o tempo todo? E assim, né? Acho que isso é pensar pequeno primeiro.
né? E eu falei, tinha postura mais crítica com relação ao governo anterior, que achava que essa Joinville tivesse começado naquele momento e que nada prestava, que você tem que olhar para frente, né? Tem uma frase antiga, o retrovisor é desse tamanho, né? O para-brisa é enorme. Política não se faz com o fígado, acabou a eleição, né? Mas eu, como já não nasci ontem também, e sabia que tinha questões políticas envolvidas, né? De eleição daqui a pouco, e pudesse fortalecer, mas o dinheiro que foi encaminhado não era dinheiro do Rodrigo, era dinheiro nosso, e todos nós que pagamos, foi para Brasília, que o deputado tem direito a indicar recursos, e que eu fiz questão de trazer para a minha cidade, para a minha região, aquilo que a gente mandou para Brasília. Não tinha, nem me convidava para assinatura lá do ordem de serviço, início das obras ou para inauguração, nem me convidava. Eu tinha que ficar sabendo pela imprensa quando sabia. Notinha de rodapé lá embaixo, emenda do deputado. E nessas que depois eu fui saber, a única vez que me deixaram falar, inclusive, foi na questão do Alto Cardéfio. Porque foi um embate de campanha na época, você lembra, 2020. A gente mandou 8 milhões de recursos. Eu lembro que você se comprometeu, se fosse eleito, a disponibilizar recursos para duplicação. Isso. Eu lembro da história. Então foi a única vez que eu fui chamado para o evento e me deram a chance de falar, porque na outras vezes, na inauguração, que eu soube pela imprensa, chegava lá, eles mal me citavam, entendeu? Uhum. E não deixavam falar. Eu pedia, não quero falar aqui na comunidade. Porque as emendas que a gente mandava, não é a coisa que o Rodrigo... um estalo, vou mandar recurso. Não, é porque é a demanda que as pessoas traziam até nós. Uhum. A Estrada do Pico lá em Piraberá, por exemplo, a Estrada do Piraí, ela tinha caído, era a ponte de madeira. Agora, aqui na Cário, o trecho que faltava final lá. E eu acho que é uma obrigação do prefeito, seja ele quem for, chamar o deputado que liberou a emenda por uma razão óbvia. Primeiro, para o deputado estar vendo que efetivamente aquela emenda está sendo utilizada adequadamente. Então, é uma contrapartida que tem que dar para o deputado. Eu acho isso óbvio, né? Pode até não gostar dele, mas vai chamar ele para isso. E segundo, porque é para fazer jus, encorajar, inclusive, esse deputado, vou me esforçar mais, porque realmente esse prefeito aqui, ele não se incomoda com diferença partidária e a gente faz um trabalho técnico, profissional, pelo menos longe das eleições. Você se lembra, o Novo era contra emendas, né? Assim como era contra coligações, era contra fundo partidário, reeleição, abandonar, renunciar a mandato. Né? Mas eles eram contra emendas. Mudou tudo. Eles eram contra. Assim, eu também acho que o dinheiro tem que ficar aqui e tal, mas a médio prazo é as emendas que estão tendo. E é igual o período para criança, depois tu esquece. Então, as emendas, depois que o... É ruim com emenda? Pior sem. Pior sem, essa é a frase, perfeito. E vamos usar, não dá para deixar o dinheiro lá, que se eu não usar, vai acontecer o quê? Ele volta para o Caixa da União e algum estado vai buscar esse recurso lá no Ministério. Então, se nós não tivermos lá articulação e tal, né, e eu falei, hoje o Joinville não consegue, vão asfaltar, eu mandei 4 milhões para Arataca lá, 4 milhões e meio de recurso. Que vai desde que é a rua da recreativa da Polícia Militar, né? Isso, e tem lá o Centro de Convenções da Igreja Assembleia de Deus, tem a... Que liga 280 à BR-101, né? Não, a rodovia da Arroz, a BR-101. Isso. Então, todo aquele trecho, na época, que eu mandei, 4 milhões e meio, dá pra fazer toda ela. Só que fizeram só 2 milhões e meio tá parado até agora. Daí, o material para asfaltar, ele quase dobrou nesses 4 anos. Quer dizer, se não se agilizar... Quando eu mandei o recurso na época... R$1 milhão fazia 1 quilômetro exatamente. Hoje o 1 milhão não faz 500 metros. Quando tem que fazer base, né? Essas coisas. Então, se não se agilizar, pior, até dezembro, se não usar, vai voltar o recurso para a União. Como já aconteceu o recurso do ex-deputado Tebaldi, falecido, ter voltado para a União, foi briga política. Do ex-deputado Mauro Marinho voltou o recurso, que não foi usado pelos prefeitos. Que absurdo, né? A população é que perde com esse tipo de problema. Por briga política. E se você pensar pequeno, né? Isso não é pensar na cidade... porque teve alguns embates nessa questão, mas eu penso que isso passou. Eu torço muito pela Rejane, pela atual prefeita, primeira mulher na história de Joinville. Eu penso que ela tem um perfil mais do diálogo, ela quer ajudar, mas estou sentindo ela muito sozinha, muito sozinha. Tipo assim, eu estava aqui, eu vi que ela até se entender, mas está 2 meses, ela foi vice, né, 6 anos. Se a cidade não abraçar, ou ela mesma se impor, né, literalmente no cargo, e trazer as pessoas, ela vai finalizar a gestão muito acanhada, com dificuldade em encarar a próxima. Não sei se ela tem intenção também, mas porque a Joinville é o seguinte, eu falei, não tem recurso, não tem dinheiro. Ela torce muito que o Adriano seja o eleito vice-governador, mas se perder,
Tem essa possibilidade sempre, né? Se perder. E daí? Ela já viu que também não é a candidata preferida hoje do PL. O PL não vai apoiar ela. Já estão se brigando agora, o PL novo, na pré-campanha, antes de começar o governo. E o Jorginho, que não ajudou o Joinville nos últimos anos. Sim. Então, o que está saindo de obra aí é do governo do estado. Poucas saíram do papel, realmente, poucas foram concretizadas. A exemplo, o Hospital São José, né, que prometeram estadualizar, assumir a folha, e a Dona Francisca, que então, são promessas. Muita coisa veio do governo federal também, e muita coisa veio com emendas dos parlamentares, no caso nosso, que foi os 100 milhões, e da senadora Ivete. Ela mandou muito recurso para Joinville. Agora ela finaliza o mandato, vai acabar isso aí. Então, se Joinville não se conscientizar da importância de eleger pelo menos 3 federais e 5 estaduais, nós vamos ter dificuldade. Falamos aqui com o Rodrigo Coelho, que é pré-candidato a deputado federal por Joinville no MDB. Obrigado, volte sempre. Show de bola. Obrigado, meu amigo. Valeu. Foi ótimo. Forte abraço a todos e até a próxima. É isso aí. Tchau, pessoal.